As exponenciais, o que você tem de saber? Primeira coisa que você tem de saber são os gráficos. Suponhamos aqui o gráfico de A de x. Nada de especial. Já o gráfico de logaritmo natural de x, ou o gráfico de uma função logarítmica, há uma propriedade que é necessário saber. Veja bem, o valor dessa função é negativo entre 0 e 1, e a partir de 1 ele é positivo. E para um x menor que 0, ela não está definida. Então temos de saber, então disso podemos concluir 4 coisas. Primeiro, ln de A, o logaritmo de A, só existe se A maior do que 0, porque é aqui que ela está definida, nesse trecho maior do que 0. Para ln de A menor do que 0, ou seja, nesse trechinho aqui, em que o valor da função, que é dado por y, pelo eixo y, é menor do que 0, é somente se para o A tem de estar entre 0, aqui é 0, e 1. Ou seja, 0 menor do que A, que é menor do que 1. Para ln de A igual a 0, ou seja, para que o ln de A esteja aqui, o valor dessa função esteja bem aqui em cima da origem, o A tem que ser igual a 1. Concorda comigo que é a raiz? E a última conclusão que nós temos de ter é que ln de E, que é o número de Euler, é 1. Isso acontece porque ln de alguma coisa, por exemplo, ln de A, não é nada menos do que log de A na base E. Ou seja, se A fosse o próprio E, E elevado a qual número da E? 1. Por isso temos que o logaritmo natural de E é 1. Segunda coisa que você tem de saber, as derivadas. Suponhamos que nós tenhamos uma função exponencial, uma constante elevada a uma variável. A sua derivada será ela mesma, vezes ln da constante, vezes a derivada da variável. Parece simples até aqui. E agora nós temos log de x na base A. A derivada disso aqui será a derivada de x, da variável, sobre a própria variável, vezes ln de A, que no nosso caso é a base. A consequência disso é que se tivermos, por exemplo, qual é a derivada de E elevado a x? Nós teremos, vai lembrar, aqui o que está acompanhando x é o número 1, 1x. Ou seja, seguindo nossa regra que nós vimos aqui em cima, CT será o próprio E de x, vezes ln de E, que nós vimos aqui que será 1, vezes a derivada de x, que no nosso caso estamos trabalhando com 1x, então nossa derivada aqui será 1. Ou seja, isto aqui vai a 1, isto aqui vai a 1, o valor da derivada de E de x é o próprio E de x. E por último, a consequência dessa segunda descoberta aqui é que a derivada de logaritmo natural de x, que nada mais é do que log de x na base E, será, seguindo essa regra aqui, a derivada de x sobre o próprio x vezes o logaritmo natural da base. Só que aqui nós já aprendemos que o logaritmo natural da... Só que aqui em cima nós já vimos que o valor de ln de E é 1. Logo, a derivada de ln de alguma coisa é a derivada da coisa sobre a própria coisa. Agora falta o último caso. A terceira coisa que você tem de saber é fazer uma diferenciação logarítmica. Você fará isso sempre que você tiver uma variável elevada a outra variável. Suponhamos que eu tenho aqui uma função que y é igual a x elevado a x e eu quero saber a derivada dela. Bem, a primeira coisa que eu tenho de fazer é entender o seguinte, utilizar uma propriedade dos logaritmos que me diz o seguinte, que o logaritmo natural de y é igual ao logaritmo natural de x elevado a x. Nesse estado, isso me permite que eu tire esse x aqui, que está complicando a minha vida, que está no expoente, e eu coloque aqui à frente, transformando isso em ln de y é igual a x vezes ln de x. Agora eu já sei trabalhar, eu já vi ln de x, eu sei como fazer x. Agora eu tenho de fazer aqui eu farei uma regra do produto. E eu também já aprendi a trabalhar com ln de y, que acabamos de ver. Então, derivando dos dois lados, y', a derivada de y, que é o que eu quero descobrir, vai lembrar y é a derivada dessa função,
Isso é o que eu quero descobrir. Nós vimos aqui que o que acontece quando eu pego a derivada de alguma coisa será a derivada de alguma coisa sobre a própria coisa. Então, aqui no caso, y vezes ln de e, porque aqui eu coloquei o que vimos aqui no nossa questão de log, mas ln de e é 1, então ficará a própria coisa, derivada de y sobre y. Aqui será igual a uma regra do produto. Como é a regra do produto? Será a derivada desse aqui vezes este aqui, mais a derivada deste aqui vezes este aqui. Ou seja, a derivada de x vezes ln de x mais a derivada de ln de x vezes x. Isso aqui vai a ln de x mais a derivada de ln de x, que eu já vi que a derivada de alguma coisa é sempre a derivada de ln de alguma coisa é sempre a derivada de alguma coisa sobre a própria coisa vezes ln de e, que é 1. Ou seja, mais a regra do produto, não vamos esquecer que esse x aqui vem vir multiplicando. Então, esse x aqui vem multiplicando, esse x aqui, vai cancelar com o x de baixo, ln de 1 de e vai a 1, e a derivada de x, você deve lembrar, aqui a derivada de 1x é o quê? É 1. Logo, nós teremos o seguinte, fazendo todas essas contas, nós descobrimos o seguinte, que a derivada de y sobre o próprio y é igual a ln de x mais 1. Mas eu quero saber somente a derivada de y, que é a derivada da função. Ou seja, esse y vai para cá, ficando que a derivada de y, que é o que eu quero descobrir, será igual a y, que no caso, e vale lembrar, y é a própria função. Ou seja, a derivada de y será igual à própria função vezes ln de x mais 1, que é o que eu descobri através da regra do produto. E essas são as 3 coisas que você precisa saber sobre funções exponenciais e suas derivadas.